Está ficando cada vez mais difícil morar no Brasil. O real está ficando cada vez mais valorizado. A inflação está simplesmente comendo e detonando a nossa moeda. O mesmo poder de compra que a gente tinha antigamente, hoje em dia a gente não consegue comprar nada, a gente não consegue ter simplesmente dinheiro para ter o mínimo. E com o passar do tempo, essa crise vai piorando e as pessoas vão buscando formas diferentes de poder sair dela e de poder perseverar. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a estratégia para você conseguir captar clientes dos Estados Unidos. Eu vou ensinar para vocês uma estratégia onde, utilizando o criativo ideal, você consegue captar clientes que vão te pagar mais de $1.500 por contrato. Se você tem uma agência de marketing ou você é um profissional de marketing, você sabe muito bem que você ter um cliente dos Estados Unidos de $1.500 é algo que vai simplesmente mudar a sua vida, vai mudar o seu jogo. E eu vou ensinar para vocês a estratégia de anúncio para você conseguir captar esses clientes brasileiros que estão nos Estados Unidos para você conseguir ter condição de fechar pelo menos aí $1.500, $1.600 por contrato. Então eu vou mostrar tudo para vocês e a mesma estratégia que eu utilizo aqui para as minhas campanhas aqui no Brasil. E caso você não me conheça, meu nome é Igor Leal, eu sou especialista em marketing internacional, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, eu moro no Brasil, mas eu ganho dólar nos Estados Unidos através da minha agência e também com outras estratégias de empreendedorismo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar no meu canal, agradeço muito pela confiança e vem comigo que esse conteúdo aqui vai estar perfeito. Então vamos nessa, que eu vou explicar para vocês sobre os criativos essenciais para você captar clientes dos Estados Unidos pelo Facebook Ads. E nesse caso, como eu estou falando aqui de clientes dos Estados Unidos, eu vou colocar em parênteses que é muito importante, que são clientes brasileiros, tá? Que estão nos Estados Unidos, obviamente. Estou falando isso justamente porque caso alguém não tenha, caso alguém tenha alguma dúvida, já estou deixando claro para não dar margem a esse tipo de situação. O primeiro ponto que vocês precisam entender sobre criativo para você captar clientes é que por mais que o seu criativo seja bom, por mais que a sua estratégia de comunicação seja totalmente diferenciada, ainda assim, criativo ele não garante cliente. Por que, Igor? Criativo não garante cliente. Porque não adianta você trazer um cliente bom para você ter o seu comercial e aí durante a sua reunião que você vai ter, você não sabe vender. Se você não é um bom vendedor, você pode trazer a quantidade de clientes que for para o seu comercial. Eles não vão conseguir converter esses potenciais clientes. Então, a captação que a gente vai trazer aqui desses potenciais clientes vão ser clientes qualificados, que vão ter condição de pagar esse valor de $1.600, porém, você precisa entender que se você não tem uma boa equipe comercial, se você não tem uma boa estrutura, se a sua empresa ela não tem um comercial extremamente profissional, você não vai conseguir converter esses leads, você vai simplesmente vender seu serviço por $300, $400, $500, você vai ficar se desvalorizando cada vez mais e não é esse o objetivo desse vídeo. E se você quer buscar profissionalizar o seu marketing, quer buscar profissionalizar a sua captação de clientes nos Estados Unidos, que é uma forma de poder ganhar em dólar, sem você precisar sair do Brasil e sem você precisar falar inglês, é só clicar no link da descrição que está aqui no meu canal, preencher o formulário que eu irei entrar em contato com você para te apresentar sobre o meu treinamento e sobre os produtos que eu tenho para poder te ajudar. Então, vamos nessa, voltando para o conteúdo. Pelo fato do criativo não garantir clientes e pelo fato de já ter comentado para vocês que o que vende, na verdade, é o seu comercial, a gente já consegue entender um pouco mais o tom da conversa e o caminho que a gente vai seguir aqui. Porque se o criativo ele não garante o cliente, mas eu vou estar colocando criativos para você ter clientes que têm um poder aquisitivo de $1.600, a gente vai focar então no nosso diferencial nesse vídeo, que é a questão da comunicação. Vocês que acompanham o meu canal sabem muito bem da importância de você ter uma comunicação estratégica nos seus anúncios para você conseguir captar esses clientes dos Estados Unidos. Só que tem um detalhe que eu acabei não me aprofundando, que eu vou me aprofundar nesse vídeo, que o criativo perfeito, ideal para você conseguir captar clientes nos Estados Unidos, ele tem que ter alguns pilares onde você busque se diferenciar da sua concorrência. E nesse vídeo eu vou te ensinar algumas estratégias mais específicas para você conseguir ter essa diferenciação. Mas o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando eu falo sobre esse processo de diferenciação, basicamente eu preciso dizer que você precisa nichar a sua comunicação, tá? Então, se você faz um anúncio genérico, o seu anúncio ele é para qualquer pessoa dos Estados Unidos, ou seja, para qualquer empresário brasileiro que esteja lá, independente do nicho que ele esteja, você não vai ter resultado.
é preciso muito você nichar, você ter um público-alvo, você ter uma área, você ter um assunto, você ter uma parcela de serviços específicos para você oferecer para essas pessoas de empresas diferentes. E por que a gente está falando sobre isso? É um conceito muito simples de entender. Quando a gente fala sobre agência de marketing nos Estados Unidos, a gente está falando de prestação de serviço de marketing para você trazer resultado. Só que quanto mais assertivo e mais personalizado você é na sua comunicação, maior vai ser a coerência, maior vai ser a credibilidade e mais fácil vai ser para o seu potencial cliente confiar em você, confiar sobre o seu trabalho. Então, esse é um ponto muito importante para você entender. Eu, há muito tempo atrás, comecei fazendo um anúncio totalmente genérico, um anúncio falando para qualquer tipo de público, para qualquer tipo de empresa. E tá tudo bem, porque como eu não tinha resultado, como eu não sabia fazer nada, qualquer coisa que viesse para mim era lucro, para mim era uma lindeza, uma gostosura, então eu consigo seguir minha vida normalmente. Mas agora, quando você quer fazer o próximo passo, você quer fazer uma profissionalização do seu marketing, você quer profissionalizar o seu público-alvo, você quer, enfim, crescer a sua agência e conseguir cobrar mais caro, como nesse exemplo eu mostrei aqui, $1.600, você precisa nichar e você precisa escolher um público específico para você colocar o seu anúncio. Porque quanto mais personalizado, quanto melhor a sua comunicação for direcionada para esse público, mais fácil vai ser para eles acreditarem em você e aí, consequentemente, mais fácil vai ser para a sua equipe comercial conseguir vender. E é um processo muito tranquilo, você precisa entender primeiro quais são os melhores nichos, e eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre diferentes nichos para agência de marketing nos Estados Unidos, para vocês pesquisar, estudar e escolher qual que é mais interessante para você. E, além disso, você precisa começar baseado em resultado, né? Então, se você é uma pessoa que está começando, que você está iniciando, você pode buscar já começar a ser mais nichado, para você conseguir ter um resultado maior. Agora, você precisa entender o seguinte, quando você é nichado e vai colocar uma comunicação mais específica, o seu custo por lead acaba sendo mais caro porque você não abre a porta para todo mundo, né? Você abre a porta para pessoas específicas, então você acaba pagando um pouco mais caro em relação a isso, porém a sua chance de converter e a questão comercial acaba sendo algo extremamente mais interessante. Então você não pode perder a atenção nesses detalhes, porque isso é muito importante antes de você tomar essa decisão de fazer os seus anúncios. Então, esse é um detalhe muito importante da questão de nicho. Eu tenho um nicho meu pessoal que eu acabo trabalhando, que eu tenho um resultado, que eu tenho um case. Então, para mim, é algo que faz total sentido. Mas para você que está começando, você pode aí buscar outros que possam fazer sentido. Então, tenha isso em consideração antes de você iniciar o seu anúncio. O terceiro ponto que eu vou falar aqui para vocês agora é o fato de você trazer dentro do seu anúncio a particularidade de ser exclusivo e personalizado. Isso aqui é muito importante, tá? E quando eu falo exclusivo e personalizado, eu falo que você tem que oferecer na sua comunicação um conjunto de soluções, onde esse conjunto de soluções seja totalmente específico e coerente e assertivo para esse tipo de público e esse tipo de perfil de mercado. Então preste muita atenção nisso, porque se você buscar fazer um anúncio onde você não traz isso na sua comunicação, a chance de você ter credibilidade acaba sendo baixa. Principalmente nos Estados Unidos, onde é um mercado extremamente competitivo. Você tem que saber fazer isso e tem que dominar essa arte da exclusividade e da personalização. Então, o seu trabalho que você vai buscar dentro desse mercado é de você trazer uma comunicação, de você ter uma metodologia. No seu anúncio, você tem que mostrar o passo a passo, mostrar resultado, mostrar como você faz anúncios que converte, seja esses anúncios pelo Facebook, seja esses anúncios pelo Google, independente da plataforma, tem que mostrar 1 mais 1, 2 mais 2, como você vai conseguir trazer esse caminho e esse procedimento para ter esse resultado. E além disso, você tem que buscar dentro da sua comunicação trazer isso de uma forma clara e objetiva, porque não adianta você fazer um vídeo com um detalhe muito técnico se o seu potencial cliente ele não é profissional de marketing, ele não é desse meio, não é desse mercado como você. Então, você precisa também dosar a comunicação de uma maneira que ele consiga entender com certa facilidade. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença para você conseguir captar esses clientes que você vai conseguir cobrar cerca de $1.600 por mês. Então, no próximo passo que a gente vai falar aqui agora, antes da gente mostrar aqui alguns exemplos, é o quarto pilar, onde esse quarto pilar ele é simplesmente para você testar diferentes funis.
Eu falo isso que é muito importante. Eu tenho um funil de aquisição de clientes, onde eu trago clientes para mim pelo direct. Além de trazer clientes pelo direct, tem o WhatsApp. E além desse WhatsApp, eu faço landing page. Nossa, tá horrível isso aqui, né? Mas também é o charme do canal, né? É o charme do canal esse desenho. Então, se a gente tem diferentes tipos de funis, cada um desses funis aqui, ele tem um custo por lead diferente, ele tem um perfil de cliente e ele tem um resultado diferente. Então, quando você vai trabalhar com diferentes nichos, né? Quando você vai trabalhar com diferentes públicos-alvos, você tem que saber qual o melhor funil para você captar esses clientes, tá? Como eu já tenho um funil totalmente específico para mim, que funciona para o meu mercado, que funciona para o público que eu quero captar, eu já tenho um desses definidos. Então, assim, você tem que entender qual que faz mais sentido. Para os meus alunos, eu entro nessa profundidade técnica para poder explicar a galera quais são os tipos e os princípios, né? Não dá para fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas é importante você ter essa mentalidade de você escolher o funil principal, o funil que vai fazer sentido financeiramente para você conseguir trabalhar. De forma geral, o WhatsApp ele acaba sendo o mais barato, porém ele é o menos qualificado. Então, se você busca volume, é isso que você vai buscar trazer aqui. E aqui é muito mais caro e mais qualificado. Porém, eu tenho alunos, eu tenho nichos onde você consegue ter um custo por lead menor na landing page ao invés do direct e a pessoa consegue ter um resultado muito melhor. Então, é algo muito importante para você entender. Porque quando eu faço vídeos assim, e eu explico que aqui no WhatsApp, por exemplo, é o mais barato e o menos qualificado, as pessoas, elas simplesmente querem um WhatsApp achando que é o caminho, que é o melhor, e a pessoa não consegue ter resultado, se frustra e me culpa. E eu não quero me colocar nessa situação aqui com vocês. Estou trazendo aqui as opções justamente específicas para cada um, para vocês olharem qual que faz mais sentido. E agora eu vou trazer a parte mais importante desse vídeo do meu canal, que é a referência, né? Se você for olhar essa referência, você pode simplesmente copiar, adaptar, modelar e melhorar. Você precisa apenas saber qual é o melhor caminho para você conseguir adaptar a sua realidade de mercado. E essas referências que eu vou mostrar para você, elas vão fazer toda a diferença. Vou mostrar aqui para vocês alguns dos vídeos que eu utilizo como base para poder fazer anúncios que dê bastante resultado. Esse aqui é um vídeo extremamente simples, é um vídeo americano. Eu realmente consegui ter mais resultado buscando referência gringa para poder melhorar a minha qualificação aqui, né, dos meus leads e tudo mais. E o que é muito importante aqui desse vídeo que vocês estão vendo é que ele é um vídeo muito longo. Nesse caso, ele está fazendo esse vídeo para poder anunciar para americano. Mas como a gente vai estar pegando o público brasileiro, a gente não precisa ser tão técnico nesse sentido, tá? De fazer um vídeo com esse tempo de duração. Não precisa, tá? Mas o importante você entender é o estilo de comunicação que ele está utilizando aqui, que está dando resultado. O ponto que eu acho importante é o seguinte: vocês vão ver aqui que nesse vídeo ele coloca um título extremamente relevante para poder trabalhar. A primeira empresa, né, de credibilidade de construtor que todo especialista deveria ter, mas não os tem. E aí ele fala que o porquê desses 3 ativos eles são importantes para você conseguir ter resultado em qualquer mercado. E ele fala aqui o porquê que cada um desses especialistas precisa. E aí ele acaba depois, dentro desse processo de funil, ele acaba conseguindo ter resultado. Dentro desse vídeo de 6 minutos, né, para vocês não terem que assistir esse vídeo todo, eu vou aqui destrinchar alguns dos aprendizados que eu tive, né? Primeiro, ele coloca o vídeo de maneira totalmente clara através da comunicação do título, né? Então ele coloca um título direto, onde nesse título ele busca ser totalmente objetivo. Então esse é um ponto muito importante para você trabalhar na sua própria comunicação. Você tem que ter um título, e se você não tiver um título, você precisa ser objetivo para você se conectar com a sua audiência e o seu público-alvo. Além disso, a parte do conteúdo, né, é ele mostrando de maneira prática o trabalho dele. Então, eu vou chamar esse tipo de estratégia, né, vou chamar de showroom, que ele está simplesmente mostrando, né, o trabalho que ele faz, o resultado que ele coloca aqui para esses clientes, para ele conseguir trazer esse resultado. E o terceiro ponto é que ele coloca uma subhead, onde nessa subhead aqui, ele busca trabalhar a questão dos detalhes do trabalho dele, né, do que ele vai fazer para poder convencer a pessoa. Então isso aqui é muito interessante porque, primeiramente, logo nos 5 primeiros segundos você já sabe o público-alvo, já sabe o que ele vai colocar, já sabe a comunicação que ele está colocando dentro da comunicação dele. Então isso é algo extremamente importante e aqui já traz toda a fórmula. Isso é o que você pode fazer. Eu peguei esse anúncio por um dos motivos bem simples até, porque é um anúncio que é barato de se fazer, né? Você não precisa estar, sei lá, fazendo essas
vagabundagem que a gente vê no Brasil, de ostentação, de você estar numa Porsche, não sei o quê, não tem isso. É algo que você, buscando o seu trabalho e a sua comunicação de maneira técnica, você consegue ter resultado, e é algo relativamente simples de fazer, não tem uma edição tão complexa. Ele desenha, provavelmente a letra dele, o desenho dele é melhor que o meu, mas, no geral, esse é o ponto mais importante para vocês entenderem aí desse vídeo. Vamos agora para o próximo. Esse aqui é muito interessante, tá? Eu gosto demais, porque esse aqui, ele já começa os primeiros 5 segundos para falar com lojas de vape, né? Então, ele foca primeiramente no vape e ele troca também na questão da metodologia dele e no trabalho ser personalizado para o nicho em que ele está inserido. Eu sempre falo de você ter um método, eu sempre falo de você ter uma estratégia, eu sempre falo de você ter uma estrutura, mas na verdade isso é algo que eu coloco de maneira geral. Porém, agora, para você ter um resultado mais coerente, é importante você ter isso adaptado e modelado para pessoas desse nicho. Lembrando, o vídeo está longo, é um vídeo de 3 minutos, mas você não precisa fazer um vídeo tão longo assim. Ele simplesmente faz sem pressa, né, e coloca todo o desenvolvimento da sua comunicação. Então isso aqui é muito interessante para você poder trabalhar no seu anúncio. Ele também faz algumas edições para poder deixar o vídeo totalmente interativo, para deixar ele muito mais dinâmico, e aí consequentemente isso é uma estratégia que ele aumenta a questão da retenção, mas no geral tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2 ele acaba seguindo os mesmos conceitos, tá? Então isso aqui é importante você olhar, ver tanto o primeiro quanto o segundo. Você pode olhar esses dois pilares, são exemplos bem diferentes, né, bem estranhos, mas que ambos seguem a mesma lógica que eu comentei com vocês logo no começo do vídeo. Vamos agora aqui para o terceiro. Esse terceiro aqui eu gosto demais. Esse terceiro aqui segue o mesmo exemplo, né, do primeiro, porém ele foca mais na dor do cliente, né? Mesmo esquema, né? Ele tem essa questão do desenho, tem essa questão de forma mais caricata. Você vê que é um vídeo bem tranquilo de ser feito, né? Assim, não tem muita complexidade de edição, mas ela gosta de falar justamente de uma maneira mais específica para o público-alvo. E quando eu falo sobre criativos, né? A grande maioria das pessoas acreditam que precisa ter um vídeo multimilionário, que você precisa fazer um vídeo de audiovisual da Disney com CGI, 4K, tela verde. E não, você tem que encontrar o seu estilo de comunicação e a sua particularidade estratégica para você conseguir ter resultado. E através desses exemplos que eu utilizo junto da minha comunicação, eu consigo fazer um trabalho totalmente diferenciado, um trabalho que dá resultado e que me faz fechar contratos grandes. Então, se você quer buscar como vai fazer esse caminho, como você vai conseguir ter esse resultado, busque executar esse vídeo, busque executar as orientações que eu te passei, que você vai conseguir perseverar. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.